curso de pedagogia, tem vários cursos, mas isso é importante, eu acho que para a sociedade de uma forma geral. Eu acho que até se todo mundo aqui, todo mundo que estiver participando puder compartilhar, eu acho que é uma coisa que é um assunto que a gente acaba deixando fugir. A gente não pensa nesse assunto como um todo, como um coletivo, né? E aí foram perguntas que chegaram, a gente gostaria de saber um pouco, né, da sua trajetória profissional, você falou para a gente, mas a gente queria destacar, né, a relação do serviço social e a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes na sociedade hoje, como um todo, né? Eu fiz serviço social na UF em 1992. Ó, vamos contar o tempo aí não, hein, gente? Não vale. A professora já está 59. Até em 92, e isso a gente sabe que até em 92 tiveram alterações significativas, né? Então, aí você tem você tem o estatuto muito celebrado, nós temos que celebrar mesmo, nesse tempo que está de extrema desigualdade social, de extrema violência acirrada na sociedade, nós temos que celebrar mesmo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o marco na minha formação profissional, né, como aluna também de graduação que eu fui na UF, eu estudava em Niterói e morava no Rio de Janeiro, e aí eu lembro da chacina da Candelária. Eu passei de manhã cedo, porque eu pegava 8 horas de manhã na universidade, na UF, e aí eu vi aqueles corpos daquelas crianças, aqueles ensanguentados no chão. Sabe, isso marcou muito a minha formação profissional. Quando eu cheguei na universidade, a universidade toda debatendo, discutindo o que tinha acontecido, né? E a gente tinha 2 anos que o ECA estava validado, e uma chacina em frente ao centro, né? Porque a gente sabe que no Brasil, infelizmente, existe uma ação perversa contra jovens, adolescentes, principalmente adolescentes negros, jovens negros, né? Que é a chacina desses jovens. Então, a partir desse momento, eu comecei a perceber a importância de você fazer a defesa intransigente dos direitos humanos, entendeu? E eu falo isso, e a defesa também dessa lei, né? Ela é uma lei porque você tem vários, a gente vai ter durante esse mês vários desdobramentos, né? De vassoura, a gente vai ter seminários falando sobre 30 anos com outros professores falando das áreas também, né, junto com o curso de psicologia, de pedagogia e de direito, porque a gente precisa celebrar esse marco histórico e lutar para que permaneça, porque como é um processo de disputa, entendeu? Existem cláusulas que eles querem mudar, sempre mudar, entendeu? 30 anos não deu certo. Não, deu certo sim. Entendeu? Agora, a grande questão é que a desigualdade social, ela se acirrou. E quando ela se acirra, você vai diretamente contra a infância e adolescente. E o serviço social, ele vai trabalhar muito com a infância e com a adolescência. E aí, o serviço social, ele vai trabalhar tanto na escola, no CRAS, os CRAS recentes de referência de assistência social, no CREAS, nas unidades de acolhimento, vai trabalhar também na unidade de saúde, na gestão. Por exemplo, a minha experiência foi muito rica, foi no Conselho de Direito, que é o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, porque o ECA, ele te dá um sistema de garantia de direitos, isso é muito importante falar, que é o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Você tem o municipal, você tem o estadual e você tem o nacional, que é o CONANDA, né, que vai fazer a defesa para fazer políticas públicas, porque a lei está aqui, mas você precisa ter o organismo para que essa lei que se realize no cotidiano, que alcance essa criança, que alcance e que alcance essa família. Deu para entender? Então, quando a gente fala de direitos humanos, porque os humanos não são tão humanos assim, porque banalizam a violência, naturalizam as relações de violência. Eu lembro muito do texto que eu li da Irina Rizzini, que ela falava da pedagogia da violência, da forma como nós educamos com violência, e como é necessário a gente mudar essa forma de educar a infância, a criança e o adolescente, e como é difícil, que é muito difícil, né? Mas nesse sentido a gente precisa priorizar essa formação dessa infância, dessa adolescência, com políticas públicas, né, para que possa assisti-los.
Sim, porque a gente tem deixado, né? A gente tem deixado dessa forma, igual você falou, o menor, que hoje não é considerado, não é o menor, né? A criança ela está ficando desassistida na nossa sociedade hoje. A criança da periferia. Então, é até isso. Olha, quais as dificuldades hoje, né? Na verdade, nessa sua trajetória, quais as dificuldades que você enfrentou, que você precisou superar? Como você lidou, desculpa, gente, mas como você foi lidando com isso durante esses anos? Então, no trabalho do serviço social, né, eu vou falar da saúde pública, né, com a questão da saúde da infância e do adolescente. A grande questão que eu me defrontei mais no meu hospital foi com a violência escolar, a violência na escola. Eu lembro que, vou contar uma experiência, né, para até enriquecer, eu era assistente social do posto de saúde, e o posto foi convidado para fazer um projeto de promoção da saúde escolar nas escolas, e uma escola era bastante com índice de violência, que era perto, em frente ao Chapadão. O Chapadão é uma favela no Rio de Janeiro, e com índice de violência bem gritante. E nós fomos convidados para lá porque isso é bom para o curso de psicologia também, essa experiência. Eu gosto de contar porque é uma experiência que foi um desafio, mas foi algo que da professora nós conseguimos trabalhar com a questão da infância e adolescente. Os professores tinham uma lista de 82 crianças e adolescentes para encaminhar para o posto de saúde para a saúde mental. E aí fomos eu e a psicóloga, fomos em dupla, né, atender, e ela falou assim, então vamos discutir caso a caso. Eu virei para cada psicóloga, nós vamos discutir os 82 casos aqui nessa escola, que tinha um dia de núcleo de estudo, e a gente foi debatendo cada caso. E aí a gente percebeu que a questão não era da infância e adolescência, a questão eram os professores que estavam desgastados, cansados, desacreditados. Eles falavam assim, eu não vou, como é que eu vou dar aula, entendeu? Eu já dei aula para o pai dessa criança, e hoje ele está no tráfico, eu estou aqui desestimulado. E aí eles não viam na ação da educação algo revolucionário, que a educação transforma vidas. Quem trabalha com formação profissional tem essa experiência. E a gente não percebia isso na fala e na lida dos professores com essas... E aí o que eles falaram? Vamos encaminhar para a saúde mental, vamos medicalizar. Já que eu não posso controlar, vamos medicalizar eles. E aí nós fizemos uma atividade, esse foi um desafio, porque como trabalhar com esses professores? E a unidade de saúde ela não ia absorver essas 82 crianças e adolescentes, e não era questão de saúde mental, era questão de relacionamento, de fala, de postura do professor, de um olhar diferente para que é uma infância, o que é adolescência, entender as relações familiares deles, né? Então a gente foi conversando, fizemos várias atividades, voltamos para a escola, fizemos um projeto com os professores, nós não trabalhamos diretamente com os adolescentes, mas com os professores, e aí nesse momento, isso foi mudado. Pouco tempo depois do projeto, a escola, 3 meses depois, a escola mudou essa cultura, entendeu? Então assim, esse foi um desafio no campo do exercício profissional do serviço social e também da psicologia, né? Porque a gente acha que não tem jeito. Ou então você tem, como você trabalha no âmbito da educação, da escola, há pouco tempo uma criança de 8 anos, né, ela agrediu a professora na escola. E isso acho que acredito que todo mundo que está participando aqui acabou vendo esse episódio, né? Mas isso eu não sei, mas aconteceu mesmo comigo no meu trabalho lá, entendeu? Então tem vários episódios de criança com violência, né, na escola. E como é que você lida com essa violência dessa infância? Se você tem um olhar que é um sujeito de direito, que ela está em desenvolvimento e que ela precisa, você vai ter uma outra conduta. E na escola estava toda cultura da paz, a escola toda estava escrito cultura da paz. E eu fiquei assim olhando, pensando que realmente tinha ali uma cultura, essa paz, né, que é um processo também, um dia eu falo sobre a promoção de saúde também. E aí a professora expulsou uma criança de 8 anos, só que eu sou assistente social e acompanhava a família dessa criança, e essa criança, ela sofreu, a mãe dessa criança usava crack,
E o pai tinha sido preso e ele viu a forma violenta como o pai foi para dentro da casa dele. Então, essa criança estava repleta de quê? Então, ela jogar a mochila no chão, né, foi alguma coisa assim, né? E aí eu conversei com a professora e ela expulsou o garoto da classe, de 8 anos de idade. Aí eu fui conversar com a professora no centro de estudo, trabalhar mostrar essa questão da família dele, o que estava vendo, e que a escola não poderia ser mais uma a expulsá-lo. E o papel da educação é o quê? Seria acolhê-lo. Entendeu? Então, esses desafios cotidianos da violência que se coloca nas relações, tanto familiar, tanto na escola, tanto na sociedade, na infância e na adolescência, a gente não tem essa tranquilidade de olhar e de pensar outros caminhos, outras estratégias. E eu solicitei para que ela abraçasse, eu não consigo abraçar. Entendeu? Então, assim, depois de sair dali, com o tempo, eu tive um feedback que ela aceitou de novo a criança na sala de aula e conseguiu rever isso. Então, olha só, isso é uma atuação, talvez, mas a atuação do serviço social no cotidiano, do psicólogo no cotidiano, é muito importante, porque você está lidando com vídeos e você está tendo como referência o quê? Uma lei. Uma lei. Né? Uma lei que diz o quê? Uma lei que está dizendo que essa criança, ela é sujeito de direito, ela precisa de proteção integral e ela precisa também de profissionais qualificados que tenham escuta, acolhimento para lidar com essa infância. Né? Isso que eu vou... tá. Isso que eu vou aproveitar. Micro, né? É isso. E é isso que eu vou aproveitar até essa sua deixa, Vânia, porque assim, a gente vê muito na sociedade, né, essa desigualdade, essa questão do professor não ter tanta paciência com o aluno, com uma criança, e não sabe o que a família, né, o que a família dessa criança, né, traz, o que a criança leva de casa. E aí a gente tem muito, não só da criança e do adolescente, mas a gente tem motivos, né, que os adolescentes e essas crianças, elas têm esse envolvimento, assim, tão facilmente, e a gente pode ver nas escolas, a gente pode ver até no nosso cotidiano, que são considerados infracionais. Então, dentro do serviço social, como a criança e o adolescente podem ser vistos desenvolvendo um ato considerado infracional. Como eles são vistos dessa forma na nossa sociedade tão desigual hoje? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, tem o sistema, né, de medidas socioeducativas, né, porque quando você considera que ele é um sujeito de direito que está em desenvolvimento, no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, deixa eu abrir aqui para eu falar corretamente. Eu vou até, enquanto tem lá, entendeu, da Justiça da Infância e da Adolescência, né, e porque, lembra que eu falei do Código do Menor? Lembra? Então, aí isso não se perdeu no Brasil, né? E aí você tem aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente as medidas da Justiça e da Infância, que vai disponibilizar sobre a guarda e também sobre a apuração do ato infracional atribuído ao adolescente, né? Então, esse ato infracional atribuído ao adolescente, o que é uma infração? Né? Por exemplo, eu falei para vocês que eu trabalhei numa unidade de acolhimento, né? E a minha unidade de acolhimento que eu trabalhei, que eu fui assessora, era uma unidade de acolhimento de proteção. Como assim de proteção? Aquele adolescente estava com risco de vida. Na família e na comunidade ele não podia ficar mais. Então, ele não cometeu nenhum ato infracional. Ele corria um risco, era considerado, né? Então, a medida de proteção da vida dele, ele é retirado da família comunitária e colocado numa unidade de acolhimento para proteção. E só que alguns desses adolescentes que estavam lá de proteção também tinham medidas estavam com medidas socioeducativas. Quais são as medidas pode ser privação de liberdade, que é privação de liberdade assistida e prestação de serviço comunitário. Né? A ideia é que isso você tem o famoso DEGASE, né, que é o Sistema Educacional Socioeducativo, que é a grande questão do Brasil hoje, ainda é essa.
entendeu? Porque a gente chama que é o encarceramento desse adolescente que você está falando, que é atribuído ao ato infracional. E a maior parte do ato infracional atribuído a esse adolescente é o uso de drogas, ou tráfico de drogas, né? Ou tráfico de droga, ou roubo, ou furto. Mas o roubo ou furto sempre ligado à questão do tráfico de drogas. E aí é uma questão que a gente tem que pensar. Por quê? A Organização Internacional do Trabalho considera o adolescente e a criança envolvida no tráfico de como trabalho infantil, como exploração do trabalho infantil. E a nossa legislação, eu falei assim, então a nossa legislação vê como ato infracional. Entendeu? É incrível, né? Não, então existe algumas tensões ainda, aí você vai encarcerar esse adolescente, essa criança. A primeira coisa que ela vai fazer, que nos estudos é a evasão escolar. A escola, ele rompe com a escola, ele rompe com a família, né? E aí ele se vê numa situação de risco, e aí ele comete um ato infracional, né? E aí, às vezes, a sociedade julga-se muito cruel. Eu lembro de um caso, né, que foi perto do posto que eu trabalhava, que foi um adolescente roubou um carro, e aí foi arrastando uma criança, aí foi um julgamento total. Isso é de 16 anos, então a maioridade penal, tem que ter a maioridade penal, porque eles não têm jeito. Mas para pensar, alguém falou com essa infância, com esse adolescente? Quem falou? É extremamente desigual a nossa sociedade, extremamente racista, né, que hoje tem a questão racial, você vê a questão hoje do João Pedro, né, do Miguel também. Então, assim, então existe um estatuto que protege, mas ao mesmo tempo a sociedade ainda continua com algumas índices de violência contra a infância e adolescência grande. Sim, desde a violência doméstica, entendeu? A violência institucional, a questão da atribuição do ato infracional, porque aí ele vai ser realmente passado vai ter uma oitiva, vai passar por um juiz, e esse juiz vai emitir lá as medidas socioeducativas para ele. É engraçado, antigamente, e tem uma coisa mais que hoje continua. Antigamente, quando ele completava 18 anos, essa ficha acabava, agora não acaba mais. Ele fica lá. Então, ele fica marcado mesmo. Né? Existe uma marca desse adolescente que pratica o ato infracional, que atribui aí do ato infracional. Pode falar. É engraçado que isso aconteceu hoje. Eu presenciei algo hoje. Chegando na porta de casa, tinha uma patrulha e pararam os meninos porque eles estavam com bolas, estavam jogando bola no meio da rua. E eles acuaram essas crianças. Acho que na maioria ali deveria ter no máximo uns 13 anos, e te pegaram a bola dessa criança, das crianças. Então isso a gente vê hoje, assim, as crianças sendo penalizadas. Óbvio que a gente está num momento que a gente deveria estar mais recluso, a gente deve estar, né? Vamos até reafirmar isso aqui na live, a gente tem que estar recluso dentro de casa nesse momento de quarentena, mas essas crianças, no momento normal, assim, no momento normal do mundo que a gente vivia anteriormente, sendo acuadas por policiais, não digo não só por policiais, mas também por pessoas na rua. Essas crianças precisam ser defendidas, não acuadas. Porque esse olhar ainda que a gente está falando da direito da infância, mas ainda o olhar daquele que transgride a lei, que comete o ato infracional, né? Essa questão da infância hoje está sendo bem debatida estamos vivendo uma pandemia, volta ou não volta às aulas, e aí as crianças, vou falar do meu estudo que eu estou fazendo atualmente, que moram em favelas na periferia, ela tem o quintal, ela não tem quintal, ela tem a rua. E a rua da brincadeira, é o do lúdico, onde ela vai brincar, ela é criança, na infância, ela vai brincar de bola, ela vai soltar pipa, né? A mãe tem que trabalhar muitas vezes, né? Ou então tem que cuidar dos idosos que estão em casa também. Imagina uma mulher da periferia, né, que tem que cuidar do seu filho e dos idosos também. Tem muita mulher que está sobrecarregada,
Né? Então, a gente vê hoje, por isso que cresceu a violência, e também essas mulheres, muitas vezes, elas não param de trabalhar. Elas continuam trabalhando, elas são empregadas domésticas, elas são faxineiras, né? E às vezes, eu tenho um caso que eu acompanho que ela vendia bolo, né, num parque, e agora não pode mais vender bolo, não tem como gerar renda. Então essa situação dessa desigualdade social, e que foi agravada, né, porque essa crise econômica ela já vinha acontecendo no país, e foi agravada agora, né, com a pandemia, ela afeta diretamente a convivência familiar e comunitária da infância e da adolescência. Então, nós precisamos, né, como profissionais, né, parar e potencializar e conversar com essas famílias no sentido de a gente discutir saídas, estratégias para esse momento, entendeu? Não pode vir de cima para baixo. A gente tem que parar para escutar também o que essas famílias, essas crianças, quais são as saídas que elas estão pensando junto com os profissionais. Né? Eu participo de um grupo que a gente está debatendo essa questão da infância, porque nós estamos pensando, vai retornar a educação domiciliar, vai retornar, entendeu, o cuidado pelo vizinho, né? Porque se a creche não atende, se a educação não atende, né, essa mulher precisa trabalhar, com quem fica essa criança? Verdade. Entendeu? Então, assim, isso é uma questão só. Então, são questões que nós temos que trabalhar com a sociedade. Precisamos pensar estratégias, precisamos ter pessoas qualificadas para lidar com a infância e com a adolescente. Porque senão a gente começa a reproduzir a nossa própria educação, e muitas vezes a nossa educação que nós tivemos foi pautada na violência. Entendeu? Se a gente quer uma sociedade mais democrática, mais dialógica, com menos violência, a gente tem que ressignificar a nossa relação. Entendeu? Então, a gente precisa parar um pouco para ter essa participação realmente popular e debater os caminhos nessa sociedade. A sociedade hoje ela tem estado de uma forma tão desigual que a gente não tem por onde correr. Às vezes a gente tem vias de fato, a gente pode pensar, a gente tem, mas não tem iniciativa. E agora eu vou até voltar um pouco sobre o Instituto Araújo Dutra, que é um local assim, que tem uma aderência muito boa na comunidade onde você atua, né? Ele tem uma aderência muito boa na comunidade onde você atua. Então, é um projeto que você criou, né? Na verdade, você continua dando esse andamento ao projeto, e é um projeto que vem de um fruto que você está levando à sociedade. Então, para você mostrar um pouquinho também do seu trabalho no Instituto e como você auxilia e cuida dessas famílias que estão pelo Instituto, que estão atreladas ao Instituto. Eu sempre, como eu falei com você, sempre gostei muito de trabalhar com a infância e com a adolescência. Na universidade que eu trabalhava anteriormente, nós desenvolvemos um projeto de vida, né, que eram com adolescentes em mídia socioeducativa na universidade. Né? E eu vendo aqui os adolescentes que eu moro, né, passando dentro de uma favela, eu vi os adolescentes com armas na mão. Isso me incomodou muito. Me incomodou mesmo. Eu falei, caramba, eu trabalho numa universidade, eu trabalho com criança e adolescência, aqui no meu bairro essas crianças estão cada vez mais envolvidas e nesse entendimento, né, que o tráfico explora. Aí eu decidi, né, junto com um grupo de pessoas, organizar um Instituto Educacional Araújo Dutra para assistir os adolescentes. O meu foco era os adolescentes, né? E porque eles falavam assim, quando as primeiras reuniões que eu fazia com eles falavam assim, o teu lugar é no tráfico. Aquilo me incomodava muito. Eu falei assim, o lugar deles é no tráfico. A fala, eles não viam, não tinham uma outra perspectiva, um outro projeto de vida, um outro lugar. E aí eu abri o espaço do Instituto, comecei a fazer um trabalho, né, de serviço social, com psicólogo, com pedagogo, com outros profissionais. E fomos trabalhando com eles, e as crianças também, a gente está trabalhando agora com as crianças, que depois as crianças foram vendo, com música,
né, com a questão da cultura. Então, assim, esse espaço, aí vários adolescentes já não estão mais no tráfico, já saíram do tráfico, já estão, né, eles terminaram o ensino, porque a gente já tem 4 anos, então, quando eles vieram, eles eram bem novos, agora já terminaram o ensino médio, voltaram para a escola. Então, assim, é um trabalho que a gente desenvolve aqui, né, no Instituto Educacional Araújo Dutra, com a infância e com o adolescente, nessa perspectiva que eles são sujeitos de direitos, estão em desenvolvimento, e também a responsabilidade da sociedade civil. E aí eu sempre trabalhando em parceria com a universidade, entendeu? Curso de psicologia, serviço social, pedagogia, e a gente fez, para eles aumentar a escolaridade, a gente fez o Enseja, porque eles não queriam retornar à escola. Mas também teve momentos difíceis também. Aqui teve um momento que um menino que participava, um adolescente que participava dessa atividade, ele foi assassinado porque estava fumando maconha na praça, e o carro passou um carro e matou 2, entendeu? Então, assim, essa violência, essa forma de lidar é bem dura, entendeu? E a gente também, como profissional, a gente também sente, porque você está desenvolvendo um trabalho, o adolescente está ali, né, e ele tinha 2 semanas no projeto, ele soube do projeto e ele veio para o projeto. Então, quando ele chegou no projeto, 2 semanas, né, ele foi assassinado por fumando maconha. Tá? E aí eu ficava assim, caramba, mas na universidade, em alguns espaços públicos da Zona Sul, que eu participo, que eu ando, eu vejo pessoas fumando maconha e elas não são exterminadas por causa disso. Entendeu? Então, existe também uma forma de punir esse adolescente negro, periférico. Eu não estou justificando o uso da droga aqui, não. Estou mostrando para vocês que existe uma relação, né? Aí você vê a questão do Porta do Fundo, ele grava falando, estou fumando maconha. Ele não é morto por causa disso, né? A gente sabe que a adolescência vai experimentar mesmo várias coisas, a gente precisa estar trabalhando com eles. Então, a gente precisa, e nesse sentido, uma outra coisa que eu quero falar, não posso esquecer, que é muito importante, o papel do Conselho Tutelar, né? Que não pode ser um papel, né, punitivo, né, ele deveria ser também um papel educativo. Isso se perde um pouco. E a grande questão do Conselho Tutelar que eles têm visto que é a questão da depressão e do suicídio. São as doenças do tempo, né? Isso, que também estão... eu estava falando... Então, olha só, aí eu pergunto, que proteção integral é essa que nós estamos vivendo, né? Você tem o adoecimento mental, né? A doença da questão da depressão, você tem a questão do uso abusivo de psicoativos, você tem a questão do racismo, do extermínio da população negra. Então, assim, esses são os desafios que a desigualdade, que são as expressões da questão social, que a desigualdade traz. Só que nós, como sociedade organizada, né, professores, alunos, né, que estão estudando, estão se preparando para trabalhar, precisamos entender e compreender a importância da proteção integral e da defesa do direito da criança e do adolescente, e não só mas da efetivação de políticas públicas, né, que dê conta e que assistam essa infância e essa adolescência. É isso mesmo. Vânia, só para a gente finalizar, eu acho que é bem importante, e assim, acredito que é uma dúvida minha e pode ser de muitos alunos, que é como, ao longo desses 30 anos, né, o Instituto, o ECA, né, você até mostrou para a gente, ele se atualiza, se ele se mantém, se ele tem atualizações, se essas atualizações são anuais. Como é feito isso? Como isso é realizado? O ECA tem atualização. Quer ver uma atualização do ECA que vocês vão poder estudar? O artigo 5º fala da forma de negligência, abuso, maus tratos, né? Você tem lá o artigo 5º, que vou lá ler para vocês aqui do ECA, ele vai falar sobre as formas de abuso. O que é negligência, maus tratos? Então, esse artigo aqui, ele tem uma lei que foi promulgada no 2018.
né, que é a lei da violência doméstica, a tipificação das formas de violência contra a criança e adolescente. Deu para entender? Então, se você for pegar o ECA, tem lá, né? Então, por isso que você tem que estar sempre pegando um Estatuto da Criança e do Adolescente atual, porque eles continuam, porque você tem o CONANDA, né, você tem o Conselho, e tem essa legislação que ela vai avançando, no sentido de não dava conta, mas o que é violência? Aí tem a tipificação da violência contra a criança e adolescente. Uhum. Você tem também uma coisa que é de 2012, que é o SINASE. Se antes você tinha o sistema na educação, agora você tem a assistência social atuando, né? Cada município, estado tem que botar uma verba, dinheiro para política, para atender o SINASE. Então, de 2012 também é novo, né? Você tem esse giro, né, da educação para assistir. Onde que se cumpre as medidas socioeducativas de liberdade assistida e PSC no CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Mas será que está preparado para receber? Será que tem equipe pessoal para receber esses adolescentes? Então, assim, tem vários... existe uma lei que todo ano tem que ser o Conselho da Criança e Adolescente, né, tem que ter recursos para poder imprimir e divulgar o ECA, para atualizar, entendeu? Então, assim, ele é sempre atualizado em algumas questões. Ele é gratuito, Vânia? As pessoas podem buscar? É gratuito. O ECA é gratuito. Entendeu? Tá vendo? Então, assim... Outra coisa também que é muito importante, porque tem multa, por exemplo, deixa eu falar com vocês, que isso é importante. O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente tem um fundo da criança e do adolescente. Todo município tem, né? E esse fundo é um fundo que as pessoas podem doar para esse fundo. E esse fundo ele vai desenvolver projetos e políticas públicas para o município. E esse fundo, as pessoas que doam para esse fundo têm 6% de desconto, de redução no imposto de renda. Tá, tem lá, quem faz imposto de renda são 6% de redução, fundo da criança e do adolescente. E esse fundo, você tem a organização da sociedade civil e o governo para fazer a gestão desse Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Então, assim, é importante também conhecer esses mecanismos, porque você tem recursos vindo da sociedade para promover. Então, é importante a participação nesses espaços para decidir para onde vai esses recursos e a doação, entendeu? Então, a gente precisa ter o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, né, como sistema também de defesa e de garantia de direitos. Então, é importante falar isso, desse elemento que também está no Estatuto da Criança e do Adolescente, está lá, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Isso também é muito importante. A gente celebra. E aí ele que também está, e o CONANDA, né, que está promovendo, né, e aí fica na questão dos direitos humanos, porque o Brasil é signatário, o Brasil ele assinou a Carta de Defesa dos Direitos Humanos. Nem parece, né? A gente viola tanto. Não parece. É uma contradição falar isso, né? Mas tem um texto que quando eu estudo isso sobre direitos humanos, eu tenho um texto que fala que a gente só faz isso porque a gente é desumano. Aí precisa ter um texto, ter uma lei para tentar barrar um pouco essa banalização, né, da violação dos direitos humanos. Violação dos direitos. Verdade. Vânia, muito obrigado. Eu acho que, assim, todo mundo que participou aqui, eu vou até falar, assim, talvez eu seja um pouco repetitivo, a gente tentou da melhor forma entregar esse material para vocês, a gente conseguiu aqui nessa plataforma, né? Então, tivemos alguns problemas técnicos, a Vânia sabe, né? A gente acabou tendo alguns probleminhas técnicos, mas eu acho que para todo mundo que está assistindo, a gente tem assim, 47 pessoas assistindo, pode não ser muita gente, mas assim, são 47 pessoas que podem disseminar mais informação, passar isso adiante, passar para o colega, passar para a família, quando vê, não se abster de dar a sua opinião, formalizar também, passar na sua rede social, a sua, Vânia, que é bastante abastecida com informação de relevância,
discurso no sentido de empoderamento jovem, que eu acho muito, muito bacana da gente falar, da gente abordar. Você tem esse discurso, né? Então, que as pessoas possam tomar essa nossa dificuldade que a gente teve hoje. Nós tivemos essa dificuldade de entregar no Instagram, como a gente tinha prometido, mas a gente está entregando um conteúdo de qualidade, um conteúdo de extrema importância na sociedade desigual que a gente vive hoje, e é de suma importância a gente levar isso para outras pessoas. Eu estou vendo aqui. Com todas as dificuldades que a gente teve, a gente conseguiu, mesmo assim, firmar um debate, firmar uma conversa. Deixa eu falar, alguém quer fazer uma pergunta? A Emanuela é professora de psicologia, ela está aqui presente. Eu que agradeço por estar participando, trazendo seus alunos aqui para a aula. Eu vi a Camila Marques aqui também. Eu vi alguns nomes conhecidos aqui, aí eu estou falando. Se quem quiser também estar falando e contribuindo com esse debate, que esse mês nós vamos fazer a comemoração dos 30 anos do ECA. Legal. Não, eu só queria dar só dar um comunicado, na verdade, te agradecer aí pelo momento, acho de extrema importância, falando um pouquinho da psicologia, principalmente da psicologia social, que está totalmente engajada nesse tema, e que não, que sempre a gente esteja comprometido com os direitos humanos e com o bem-estar das pessoas. Eu acho que esse é o grande objetivo, né? Eu tinha um professor, também sou formada na UF, fiz psicologia lá, e eu tinha um professor que ele dizia assim: não vamos amolar as facas. Então, não amolemos mais as facas. Sejamos profissionais da saúde e sejamos profissionais que, de alguma forma, dê um novo significado a essas práticas, né, essas práticas. E eu trabalho muito com a área de desenvolvimento e com ECA. Então, é um documento que eu tenho sempre comigo, né, que eu estou sempre consultando. E quando eu dou essa aula do ECA para os meus alunos, a gente tem discussões riquíssimas, porque a adolescência, por exemplo, hoje em dia, ela é muito vista ainda como somente uma fase onde você passa biologicamente da infância para a vida adulta. Mas a adolescência é muito mais que isso, né? É na adolescência que as principais transformações da vida acontecem. E um dado preocupante, que foi o Hudson que falou, eu acho que, ou você, eu não me recordo, sobre o suicídio na adolescência, o quanto que está crescendo. Sim, é um dado. É um dado muito, muito... A gente tem visto cada vez mais, né? Muito mais, muito mais. E o que a gente é um assunto muito importante, muito urgente. Sim. Tá, então, foi só mesmo uma colaboração aí, mas obrigada pelo teu tempo, obrigada pela informação. Eu que agradeço, assim, eu gosto muito de falar sobre esses temas, assim, porque a gente que trabalha, essa unidade, teoria e prática é muito importante, essa mediação, entendeu? E ter essa experiência no serviço social, no trabalho, na infância e na adolescência, e tendo ela como um grande parâmetro, né? A gente sabe que não é perfeito, nem existe uma legislação dessa, mas a gente existe porque é necessário e tem muito que caminhar ainda, tem muita coisa para ser realizada e muita luta ainda. De luta que faz a vida, né? A vida de luta, né? Então a gente precisa ainda fazer muito ainda para que se concretize. Eu fico pensando, uma coisa que eu tenho pensado nessa convivência familiar e comunitária, esse desenvolvimento desse sujeito, né? Que não tem, eu aprendi um termo há pouco tempo que é dororidade, né? Que é a dor do outro, né? É dororidade, né? Que você sente a dor do outro de uma forma intensa, no caso do João Pedro, né? Do Miguel, entendeu? Então, eles, na situação que eu vi na Candelária, a situação que eu vi das adolescentes na favela, então, assim,
que eu estou mais perto, que eu trabalho com eles, né? Eles chegam aqui, às vezes, tremendo, assim. Eu estava tremendo. Mas por que está tremendo? Tiroteio a noite toda. Como é que uma pessoa dessa vai aprender algo, né? Nessa situação? E aí eu ficava assim, olhando, observando ele, como que a gente precisa fazer trabalhos e desenvolver políticas públicas e projetos efetivos que tragam vida e não morte. É uma outra palavra que eu aprendi também é necropolítica. Tem política de morte. A gente precisa desenvolver. Necropolítica, inclusive, é um conceito de um autor negro. Exatamente, do filósofo, o Mbembe. Então, assim, a gente precisa estar falando, né? Todas esses debates contemporâneos, né, que está sendo na pauta, né, a questão do racismo, do machismo, do infanticídio, né? Então, a gente precisa nos juntar, entendeu, gente? A gente precisa fortalecer o elo, entendeu? Para combater todas essa estrutura que a gente vive de tanta desigualdade. É isso mesmo. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? São 8h40. Alguém tem alguma pergunta no chat? Eu estou olhando aqui, Vânia. Não, no chat não teve nenhuma pergunta, não. Olha só, aqui tá falando a Adriana falou que eu me fez. Não, tem aqui ela me fez me apaixonar ainda mais pela psicologia. Que bom. Que bom. A gente trabalha muito junto, serviço social e psicologia, a gente trabalha muito junto. Entendeu? É muito interessante saber. Pode falar. É isso, gente. Eu acho que a gente conseguiu, né, entregar um material com uma qualidade para todo mundo poder se inteirar sobre esse assunto. A gente está gravando esse nosso bate-papo, né, que acabou sendo um bate-papo. A gente está gravando esse nosso bate-papo, então vou pedir para todo mundo seguir a Vânia, né, vou ressaltar a rede social dela aqui agora, que é @VâniaDutra_. Então sigam a Vânia no Instagram, sigam no Facebook, sigam a ONG, o Instituto @IEAD.ONG. Curtam, compartilhem, fiquem sabendo sobre as informações que o Instituto tem para passar para vocês, formas de doação, tudo que a gente pode levar para essas pessoas que hoje, para essas crianças, para esses adolescentes que hoje estão desamparados. Então eu acho que é o que a gente precisa. A gente precisa ficar unido e levar essa informação que é de suma importância para a sociedade. Então, eu vou agradecer esse espaço que a Vânia me deu, vou aproveitar, né, falar da rede social. Se vocês puderem seguir a @FocalAgência, seguir em minha rede social também, @HudsonMag, e as redes da Vânia. Deixa eu falar, quero contar. Gente, o Hudson foi meu aluno. Ele agora tem uma agência, gente. Olha só que coisa boa de ver. Eu tenho que contar essas coisas, porque tem muito aluno aí, a gente, né, participa da formação de alguém está trabalhando, né, e está te convidando para falar, acredita no seu trabalho, ele já vê que ele conhece o trabalho. A gente atende hoje cerca de 50 crianças, entendeu? E adolescentes, mais idosos. A gente mantém o trabalho só com doação mesmo. Porque a gente acredita nesse espaço da sociedade civil que não estava chegando na periferia, não estava chegando, então a gente tem que chegar, entendeu? E assim, eu fico feliz de ver ele aí com a agência dele Focal, né, de comunicação de marketing. Eu dei aula para ele de economia política. E foi de suma importância, porque a Vânia participou de um momento da minha vida que foi muito delicado. Foi no final da faculdade, era uma matéria que era para fazer no início da faculdade, mas eu acabei fazendo no final da faculdade. E esse trabalho de assistência que ela teve comigo realmente me fez me tornar hoje o profissional que eu sou. Então, eu acho que para todo mundo que está assistindo, é de suma importância. Não uma matéria, não é algo que a gente precisa ficar
preso, né, dentro dessa caixa. O ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele se reinventa, ele muda, ele tem várias formas da gente trabalhar, não só na psicologia e no serviço social, mas eu, como publicitário, foi uma das minhas, da minha maior participação foi entender, né, como a sociedade ela é tão desigual. Foi esse o meu trabalho para finalizar o curso. Sou mestrando de Cultura e Territorialidade, desculpa, porque parece um trava-língua. Lá da Isso, e a Vânia me incentivou bastante. Então, acho que não só a mim, mas a todos que estão participando e as pessoas que a gente puder passar essa informação é muito importante. É importante, gente. Acho que é isso que é o papel do professor, né? O professor, a gente vai para aula, sala de aula, às vezes está cansado, todo mundo, nesse momento de pandemia, todo mundo lá. Mas quando eu tenho vários alunos já, né, trabalhando, né, e crescendo. O papel da educação é esse, né? É transformar a vida das pessoas, e nós estamos aqui para participar da formação profissional de cada um de vocês. E eu quero agradecer que vocês estão aqui comigo nessa noite. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar, entendeu, a minha experiência profissional com vocês. E vamos continuar na defesa aí, serviço social, psicologia, pedagogia, né, da defesa intransigente dos direitos humanos. A gente tem que... Esse tem que ser o nosso norte. Tá bom? É isso. É gente para mudar o Rio, né? Gente para mudar o Rio. Temos que mudar o Rio. Temos que mudar. Mas alguém? Acho que não, né? Alguém quer falar? Um aluno? Não? Não? Tá todo mundo, não tem ninguém que tem dúvida, essa matéria foi fácil hoje. Na minha política é ter dúvida. Eles estão, Tônia. É a galera do primeiro período. Primeiro período. Sejam bem-vindos à universidade. Exato. Eles estão na segunda semana de aula, então eles estão bem aí no início, mas sem dúvida nenhuma, toda informação é válida, todo conhecimento é válido. No terceiro período, eles têm uma disciplina chamada Psicologia do Desenvolvimento, onde a gente desmembra todo o ECA e a gente fala bastante sobre a fase da adolescência, da criança e da adolescência. Então, no terceiro período, eles têm mais aprofundamento sobre o tema. O serviço social também tem. No serviço social, vamos debater o tema geração, gênero, geração e etnia. Porque a gente trabalha mais com a política da infância, adolescente, da família, né? O serviço social tem mais um olhar dos direitos da política, né? Aí por isso que trabalha junto. São complementares, né? Então, eu acho que para todos os cursos, né? Eu acho que até talvez seria uma matéria que eu tive economia política, você abordou alguns temas relacionados, mas eu acho que assim, todos os cursos é de suma importância, porque nós somos cidadãos, né? Nós estamos aqui para poder fazer a diferença e lutar por isso, né? Isso. Lutar pela igualdade social. Não deixar essa desigualdade do jeito que está hoje aí, do jeito que a sociedade está vivendo. O Brasil vai ter que repensar o Brasil. Nós temos que do jeito. Porque a gente está deixando muito para os outros pensarem. Nós temos que pensar que o Brasil que eu quero estar participando e construindo. A gente tem que fazer isso. Entendeu? E é no cotidiano, né, e ter projetos, e se agrupar, e debater, e fazer para que possa mudar, porque muda, gente. O ECA é uma prova disso, dessa mudança. Então, aqui e a gente está fazendo a defesa para que essas mudanças possam se efetivar na vida de cada família, cada criança, cada adolescente desse país. É isso. Muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Eu que agradeço e peço desculpa por não ter conseguido o meu Instagram, mas o meu telefone ele resolveu pifar hoje. Então, mas de toda forma, eu vou agradecer a Emanuele, né, também, pela
pela palavra dela, pela participação. Todo mundo que está na live, eu agradeço. E vou falar para vocês mais uma vez, só lembrando, vai estar o vídeo, porque está sendo gravado esse vídeo, essa conversa, esse bate-papo está sendo gravado, então ele vai estar no Instagram da Vânia, então vocês sigam lá, que é muito importante. Porque tem os alunos estão aqui, cadê? Tá ótimo. Então tá bom, gente, até a próxima, a gente vai divulgar, vai ter mais atividades esse mês de comemoração, vocês fiquem atentos para vocês poderem participar, tá bom? É isso. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Vânia. Oi. Tira uma foto? Vou tirar um print aqui, peraí. Chegou uma pergunta bem bacana, que agora ficou assim, a gente pode até finalizar com esse tchau, mas não. Mas chegou a pergunta, vamos finalizar com o tchau. Porque chegou uma pergunta assim agora, foi até da Lucimar. Qual a pergunta? Como um adolescente envolvido, né, com esses atos considerados infracionais, chegam até você? Aqui, como adolescente envolvido com tráfico de drogas chega até você? Quais sentimentos e modo de pensar dele? Pois é, né? Então. Acho que a gente podia deixar esse assunto para o nosso próximo debate. Aí, então eu não vou responder a Lucimar? Eu acho que, não sei, você quer responder? A gente responde. Você pode responder. O que vocês querem um outro debate sobre isso? Não, porque eu acho que a gente podia fazer um debate sobre essa questão realmente do adolescente e o tráfico de drogas, entendeu? Tráfico de drogas, eu acho muito importante. Tem um livro que fala nem soldados nem inocente. Esses adolescentes, quando eles... melhor deixar para a próxima. Quando eles chegam, né... Eu vou falar na próxima, então. Mas quando eles chegam, né, eles são adolescentes. Eles têm que fazer escolhas. Entendeu? E eu tenho uma aluna minha, a gente pode até convidar ela, porque ela fez um TCC sobre isso. Eu orientei um trabalho de conclusão de curso. Porque ela tinha essa mesma dúvida aí, entendeu? E a gente podia convidá-la para conversar. Aí a gente conversa com ela, porque ela foi lá, e o meu coração ficou na mão, né? Porque ela foi lá e entrevistou os colegas dela, porque ela vivia numa favela. E ela foi estudar, e quando ela voltou, estava envolvida. E ela não conseguia entender muito como que eles fizeram essa transição. Que é uma pergunta que todo mundo faz, entendeu? Mas eu já tenho algumas respostas. Mas fica para a próxima, então. Próximo encontro. Então, tá bom, Lucimar? Próximo encontro eu respondo, vou pegar a tua pergunta, vou até copiar e colar. Como um adolescente envolvido com drogas chega até você e qual é o sentimento e modo de pensar dele? Então tá bom. A gente fica para a próxima, essa. Um beijo, uma boa noite a todos. Tchau. Obrigado de novo, tá, Emanuele? Tchau, gente. Tchau.